Vamos falar sobre piso vinílico hoje, que é esse camarada aqui. Tem vários modelos, depois eu explico para vocês um pouquinho mais. E basicamente esse vídeo se dedica a 3 públicos diferentes. Primeiro público, se você está na dúvida se compra o piso vinílico ou não para instalar na sua casa ou no seu apartamento. Se você quer você mesmo instalar o piso vinílico, quer fazer o seu próprio serviço, eu vou ensinar todas as etapas, ou se você quer aprender a instalar piso vinílico para fazer serviço para os outros, para ganhar dinheiro. Eu vou ensinar para vocês três o que vocês precisam saber para tomar a decisão, para seguir esses próximos passos. Só que é importante que eu explique uma coisa, não cabe esse conteúdo todo num vídeo só. Porque o piso vinílico não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa que você precisa fazer um big de um curso para aprender a instalar piso vinílico, não precisa. Só que você precisa respeitar todas as etapas, são várias etapas. Se eu fosse gravar todas elas num vídeo só, eu precisaria de um vídeo de pelo menos 1 hora. Se tornaria cansativo, talvez o aprendizado ficasse muito defasado. Então a gente vai gravar alguns vídeos, muito provavelmente eu vou gravar 4 vídeos falando sobre isso. Primeiro vídeo, que é o de hoje, eu vou falar um pouquinho do material e da base, tá bom? Como a base tem que estar, e vou me concentrar bastante nas questões de paginação. Você vai ver como fica lindo o piso vinílico colocado no chão quando você pagina ele da maneira mais adequada para o seu ambiente. Então vou falar bastante hoje sobre paginação. O segundo vídeo, a gente vai falar sobre os cortes do piso vinílico. A gente vai usar um estilete, é como a gente faz para cortar, uma lâmina de estilete. Eu vou mostrar 3 tipos de corte: o corte de topo, que é o corte do comprimento, o corte da lateral, que é um pouquinho mais difícil, e o mais complicado de todos, que é aqueles cortes cheios de desenho que normalmente a gente encontra nos batentes. Terceiro vídeo, a gente vai falar sobre o processo de colagem. Quarto vídeo, a gente vai finalizar falando sobre o acabamento que a gente utiliza para dar o charme final no piso vinílico, que é esse aqui. Eu vou mostrar para vocês. Eu até separei um aqui, que é esse tipo de acabamento, que é a colocação de rodapé de poliestireno, que é esse rodapé aqui, ó. Esse daqui é um rodapé da Elcafort 10 centímetros, tem várias alturas e tem várias marcas também que fabricam esse rodapé. Agora vamos falar dos 3 assuntos desse vídeo, o primeiro e o segundo mais brevemente, e o terceiro com mais concentração, que é a questão da paginação. O primeiro é como tem que estar o piso, tá bom? Aponta aqui para o piso para eu mostrar para o pessoal. O piso, vocês podem perceber pela câmera que está se aproximando, que ele está bem liso. Esse piso já está preparado, ele foi preparado com massa PVA. Tem outro tipo de massa que é utilizada também para preparação, que é a massa autonivelante, que a gente não precisou aqui porque o contrapiso estava nivelado, ele só precisava melhorar a textura. Por que a textura dele tem que estar assim muito lisa, bem lisinha como está nesse caso aqui? Porque a gente espalha a cola, o processo de colagem eu vou explicar no terceiro vídeo, só vou dar uma introduçãozinha aqui para vocês entenderem. A cola é aplicada com essa desempenadeira, dentes milimétricos, está vendo aqui, ó? Acho que dá para perceber pela filmagem. Se eu espalhar com essa desempenadeira uma cola pastosa em cima de um contrapiso muito rústico, ele vai absorver muita cola e não vai gerar a ancoragem que a gente precisa. O que é ancoragem, Fredson? É uma palavra muito usada na construção. É a capacidade de segurar o material que foi colado. A cola ancora o piso vinílico, que é esse daqui, no chão. Então a cola faz o trabalho de ancoragem, para eu tentar arrancar e não conseguir. Então o piso tem que estar tão liso quanto esse. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o processo de preparação, deixa nos comentários aí que a gente vai fazer um vídeo só falando da preparação. Então esse é o primeiro ponto que eu fiquei de comentar com vocês. Agora o segundo ponto, se você tiver na dúvida sobre comprar ou não o piso vinílico para instalar na sua casa ou no seu apartamento, você vai começar a tirar um pouco dessas dúvidas agora, e eu vou terminar de tirar essas dúvidas da sua mente no final do vídeo, quando você observar as paginações para ver se fica realmente bonito quanto você quer. Bom, piso vinílico não tem um padrão específico. Esse daqui é o mais comum, que ele está em forma de régua, imita madeira, e ele é composto basicamente por plástico reciclável, por PET reciclável. Então ele tem uma espessura normalmente que varia entre 2 e 4 milímetros. Quanto mais espesso, normalmente maior a resistência para o tráfego. Ele tem na própria embalagem a indicação de qual é o tráfego permitido. Tem piso vinílico que você pode colocar até em shopping center, para alto tráfego. Esse daqui é feito para qualquer ambiente residencial, inclusive para corredores comerciais, área de bastante tráfego. É um piso relativamente simples, de 2 milímetros, com uma capa. Aqui vocês percebem que é preto, e aqui já tem uma cor que imita o piso. Ele tem 2 milímetros na soma total, e a superfície que dá esse tom aqui, que tem a resistência para o contato com o pé, com o sapato, com o tênis, tem 0,5 milímetros, ou seja, meio milímetro. É o suficiente para te conferir uma resistência para tráfego em casa. Então, o primeiro ponto, é resistente? É resistente. Fredson, mas se cair alguma coisa de metal e bater de bico, assim como você pode danificar esse daqui, você pode danificar um porcelanato.
Então, essa não é a razão para você decidir por um porcelanato ou por esse. E nesse caso ainda aponta um ponto positivo para o piso vinílico. Qual é o ponto positivo? É mais fácil eu trocar um piso vinílico no meio da minha casa do que trocar um porcelanato. Porque no troca do porcelanato eu no mínimo vou fazer muita poeira, vou ter que fazer cortes para prevenir rejunte e tal. E agora vamos começar essa etapa que provavelmente é a mais interessante do processo desse vídeo, que é a da paginação. Estou usando aqui para simular um vinílico em forma de régua. Ele tem 20,5 cm de largura por 1,23 m de comprimento. Primeira paginação que eu vou fazer, a gente ouve ela sendo descrita como a paginação escama de peixe. Tá? Não tem nenhum tipo de padrão ou de norma para nomenclatura, é o que a gente costuma chamar, escama de peixe. Vou começar com a primeira nesse canto. A segunda em perpendicular a ela. Vocês vão perceber que eu estou deixando aqui uma pequena folga. Esse canto aqui eu não estou preocupando agora porque a gente vai falar de cortes depois, tá, gente? Aí vocês vão ver como é que a gente faz esses ajustes finais aí. Mas aqui eu estou me preocupando em mostrar para vocês o desenho que vai ficar, que é esse aqui. Você vai colocando elas desse jeito que eu estou fazendo aqui, uma na perpendicular da outra. Lembrando que o piso vinílico não tem espaço entre eles são todos colados mesmo, tem que ficar colado. Por isso o piso vinílico precisa ter uma qualidade muito boa. Qualidade de corte, eu falo, entre outras qualidades, né? Não dá para comprar qualquer material. E aqui você já consegue perceber o desenho se formando, né? O desenho aqui vai se formando. Basicamente é desse jeito que a gente faz a paginação que a gente chama de escama de peixe. Eu já estou com algumas pecinhas cortadas ali, eu vou aproveitar essas peças cortadas para mostrar para vocês como é que faz esse fechamento. Já que o vídeo de corte é o próximo vídeo, que vai aparecer na tela final desse aqui. Tá bom? Deixa eu colocar um pouco mais aqui para mostrar as peças já cortadas. Tá vendo? Não tem segredo. Não tem segredo. É uma depois da outra. Você deve nessa hora estar curioso sobre a questão da colagem, né? Eu também estaria se estivesse no seu lugar. Mas não se preocupe, é um vídeo para cada coisa. Como eu mencionei agora há pouco para vocês, na introdução desse vídeo, são muitas etapas. Apesar de todas serem relativamente bem simples, são muitas etapas na instalação do piso vinílico. Então, para não confundir, para não atrapalhar as questões didáticas, eu vou mostrar em uma etapa de cada vez. Bom, agora eu já coloquei uma área aqui relativamente grande, que deu para ter uma boa ideia de como fica. Eu vou colocar umas peças cortadas que eu tenho aqui comigo já, que eu preparei justamente para mostrar para vocês. E aqui vocês podem perceber que mesmo a peça sendo quadrada, e eu quero dizer o que com isso? Que ela tanto cabe de um lado quanto do outro, eu preciso colocar os veios no sentido contrário, no sentido que vem caminhando aqui. Para que aqui a gente tenha a mesma sensação de encaixe que tem ali, um no contrário do outro. Lembrando que eu estou já encaixando peças que eu havia cortado antes de começar o vídeo, tá? Peça 1, peça 2, estou passando a mão porque eu preciso sentir qual lado está cortado para pôr para a parede. Peça 3, aí aqui eu colocaria uma quarta peça, uma quinta peça, até eu chegar aqui novamente numa peça inteira. E a peça inteira seria essa daqui, ó. Tá? E aí eu recomeço esse processo. Vocês percebem ali, ó, que a inteira vem seguindo para cá. Aí eu recomeço o processo. Como que eu recomeço esse processo? Assim, ó. Colocando uma peça aqui. Vocês estão vendo o espaço? Esse espaço ele acontece mesmo, tá? E aí eu vou mostrar como é que faz o encaixe das peças cortadas depois. E esse tipo de paginação basicamente é isso, gente. Lembrando que esse espaço que tem aqui no meio, né, todo ele vai peça ainda, vai peça cortada, que eu não cortei todas. Já deu para ter uma boa ideia de como esse piso fica bacana, né? Por que nem todo mundo coloca desse jeito? Existem algumas razões, elas são relativamente bem simples. Custo é a razão principal. E como é que a gente sabe que esse custo fica maior? A instalação demora mais, então o profissional instalador, ao invés de cobrar X, ele vai cobrar X mais 20%, ele vai cobrar sempre um pouquinho mais para fazer desse jeito, porque é muito mais recorte, é muito mais tempo de instalação. Segundo ponto, no fator custo, o desperdício de peças também é um pouco maior. Então, ao invés de comprar 5, 10% a mais do que a sua área, você vai precisar comprar 15% a mais do que a sua área. Então, se você tem uma área de 100 metros quadrados, para fazer uma paginação convencional, você compra 110 metros. Para fazer uma paginação como essa, 115 metros. Você precisa comprar um pouquinho mais.
tá bom? Agora deixa eu mostrar para vocês os outros dois modelos de paginação que são os mais convencionais. Agora que eu já recolhi todas as peças, já liberei novamente o espaço, vou mostrar o segundo modelo de paginação. Ele basicamente consiste em produzir uma escada. Só que esse tipo de paginação eu preciso falar um pouquinho com vocês sobre medida. Os dois que eu vou mostrar agora, eu preciso falar um pouquinho sobre medida. Então eu vou colocar eles aqui e vou falar disso com vocês. O jeito mais fácil de fazer essa paginação padronizada no formato de escada é, quando está utilizando régua, você utilizar essa medida de largura para fazer o desenho da escada. O que é isso, Fred? Eu coloco essa peça aqui e faço aquela distância, ou essa que é a mesma daquela, utilizando a própria largura da régua, que é de 20,5 cm, para determinar o padrão. Então eu fiz a primeira, coloquei a segunda peça com a escadinha, coloco esse aqui só para marcar a terceira. Aí eu venho com ele aqui novamente para marcar a quarta, e assim sucessivamente. Tá? Aqui a gente tem as mesmas peças que eu tinha cortado para a outra, que não à toa eu cortei também para esse aqui, serve tanto para um quanto para o outro, para mostrar para vocês como é que ele vai ficar acabado. Agora deixa eu mostrar a parte que talvez seja a mais importante da paginação, que é escolher por onde começar para que a estética do seu piso fique legal. Isso vale para porcelanato, isso vale para revestimento cerâmico, mas nós estamos falando de piso vinílico. Normalmente a gente começa do ponto de maior visão do apartamento da casa e quase sempre ele coincide com a entrada, que é aquele lado. Só que se eu começasse com uma peça inteira lá, eu iria acabar com uma peça aqui, ó, faltando 1 centímetro para poder encostar. E aí eu não tenho rodapé nessa área para cobrir, eu teria que cortar uma tirinha muito pequena. Eu teria dois problemas. O primeiro é estético, né? Que eu tenho um corte muito pequeno aqui nessa passagem de porta, é uma parte muito visível porque tem uma porta que dá acesso à varanda gourmet. E o outro problema seria de desperdício, eu teria que cortar essa peça. Se eu não tivesse onde utilizar esse pedaço grande, eu teria que cortar o outro lado aqui, tira esses dois pedaços do meu dedo, o tamanho de peça que vai virar lixo, que vai ser desperdiçado. E aí eu afastei aqui da parede uma medida de 11 centímetros, que é um pouquinho mais do que a metade de um piso, né? de um piso vinílico como esse. Afastando esses 11 centímetros aqui, eu tive também uma medida de 11 centímetros do outro lado. Então, ao invés de 20 peças inteiras e uma tira, eu tenho 19 peças centralizadas e 2 recortes com 11 centímetros. 11 centímetros aqui, 11 centímetros lá. Então esse é um detalhe importante. Só que agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o alinhamento. Você pode estar se perguntando, poxa, ele não colocou nenhuma linha aqui, não riscou o piso para poder sair com a primeira peça marcada? Não é necessário. Esse piso vinílico acaba se ajustando conforme você avança aqui. Ó. Eu estou na segunda peça, como ele tem um esquadro perfeito e eu trabalho com eles encostados, se eu for mantendo eles encostados de maneira bem ajustada, o próprio piso vinílico vai fazer com que ele fique alinhado um com o outro. Então eu estou aqui, ó, é 1,23 m, eu estou quase com 2,50 m de distância, e se o câmera chegar bem na linha do piso ali, ó, dali, ó, filma dali para cá, ó, eles vão perceber que essa linha aqui está bem certinha, e aí eu posso pôr a terceira, quer ver? Ó? Vou pôr aqui para ir para a terceira, vocês vão conseguir enxergar isso que eu estou falando para vocês. Agora deixa eu ir para a terceira, vou levar essas 3 pecinhas para colocar aqui. O simples fato de eu encostar ele bem encostadinho aqui, bem ajustadinho, já mostra para vocês que ele está alinhado. Acho que daí no vídeo vocês estão conseguindo perceber. Então eu dispenso para esse tipo de instalação o uso de linha, tanto de linha como de nível laser, que é um outro equipamento que eu uso para poder fazer alinhamento de porcelanato. Basta eu encaixar os pisos e fazer o ajuste deles aqui. Está vendo? Colocados ali. Agora vamos para o terceiro tipo de paginação. O terceiro tipo de paginação, eu não preciso nem desmontar isso aqui para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já viram um piso de madeira, mas o piso de madeira, ele não vem todo, normalmente ele não vem todo nas mesmas medidas, com réguas de 1 metro, de 1,15 m, ele vem com medidas diferentes. O que faz com que durante a instalação a colocação seja aleatória. O pessoal faz as escadinhas, só que ela não tem degraus iguais, ela é uma montagem aleatória. Então, um outro tipo de paginação que também é muito comum e fica muito bonito é a montagem aleatória. Como que eu poderia fazer essa montagem
Eu coloco esse, se eu falei que eu não ia desmontar, ó. Eu coloco esse aqui. E aí o próximo, ao invés de colocar lá, eu posso pôr esse aqui, ó. Esse aqui pode ser o próximo. E aí eu vou lá na ponta, não precisa nem mexer a câmera aí não, pode ficar filmando aquela ponta lá, que eu vou aproximar esse que eu afastei. E aí, se você olhar os encontros das madeiras, elas estão aleatórias, das réguas, na verdade, que imitam madeira. E aqui é a melhor maneira de imitar madeira, porque a madeira não vem, como eu disse agora há pouco, todas na mesma medida. Essa daqui, todas elas têm a mesma medida, mas aqui, ó, você vê, inteiro aqui, aí vem para cá, vem para aqui e vem para lá. Agora ele vai dar uns 2 passos para trás aí com a câmera, para você poder perceber na ponta como é que ele ficou, né? E aí, olha, ele fica desse jeito. Agora que você já aprendeu a fazer esses 3 tipos de paginação, só falta você descer o dedinho aqui e se inscrever no meu canal, porque eu preciso muito da sua contribuição, e a única contribuição que eu te peço é essa, que você assista os vídeos inteiros, que se inscreva e que participe, seja dando joinha, seja comentando. Então fica preparado, porque eu já vou começar a gravar o próximo vídeo, que é mostrando o processo de corte. Aprender a paginar não é o suficiente para você instalar um piso como esse. Então eu vou te ensinar o processo de corte, com 3 tipos de corte diferentes. Vou te ensinar também o processo de colagem no 3º vídeo. E no 4º e último vídeo eu vou te ensinar a fazer a instalação de rodapé, fechando com chave de ouro essa série de vídeos. Espero que você tenha gostado. Valeu, sucesso!